Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. Na sequência das aulas anteriores, abordamos a Previdência do Servidor Público, um instituto que se insere no regime próprio de Previdência Social. Tratamos das regras gerais, tratamos das reformas constitucionais em relação à Previdência, especialmente a Emenda Constitucional número 20, 41, 47, 70 e 88. Entramos na Previdência Complementar e tratamos brevemente sobre a reforma da Previdência programada através da proposta da Emenda Constitucional número 6 de 2019, conforme seu andamento em 20 de setembro de 2019. E agora, depois desse apanhado que fizemos sobre como se dá a aposentadoria e os benefícios do servidor público, nós passamos às perguntas de estudantes interessados nesse tema. Temos aqui conosco Cléia Araújo, que é estudante de jornalismo, e temos Daniel Gonçalves, que é estudante de Direito. E de imediato passamos às primeiras perguntas. Cléia Araújo, fique à vontade. Então, professor Rude, explica para a gente o que é regime de previdência complementar. Então, o regime de previdência complementar, ele foi instituído originalmente pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Para quem está nos assistindo, pode achar estranho que somente em 2013 tenha se falado nesse regime de previdência complementar efetivamente. E os servidores da União bem o sabem, desde fevereiro em relação ao Executivo, maio em relação ao Legislativo e outubro em relação ao Judiciário, todos da União têm enfrentado este limitador, que é o regime de previdência complementar, e aqueles que entraram a partir de 2013 passam a ter os proventos futuros e as pensões limitados ao teto do regime geral de previdência social. O que isso significa? Já na emenda constitucional número 20 de 98, foram inseridos três parágrafos no artigo 40 da Constituição, parágrafos 14, 15 e 16. Nesses parágrafos se estabeleceu que a partir do momento em que o servidor público tivesse instituído a previdência complementar, ele poderia ter seus proventos limitados ao teto do regime geral, apenas aqueles que entrassem após a instituição do regime de previdência complementar. Muito bem, essa instituição veio em 2012, pela Lei 12.618, e a partir daquele momento os servidores tiveram instituído formalmente um regime de previdência complementar com planos de benefícios aprovados a partir de 2013. Na Previdência Complementar, a sistemática é completamente diferente do que ocorre em relação ao regime próprio, que é um regime de repartição simples, enquanto que o regime de Previdência Complementar é um regime de capitalização, onde você faz uma poupança individual que é investida e lhe trará um resultado no futuro. Próxima pergunta, Daniel Gonçalves. Ainda sobre Previdência Complementar, professor, como se dá a filiação do servidor a esse regime de previdência? Ótima pergunta. A Previdência Complementar, como eu disse, tem um nome prático, se adotou uma sigla, e aqui já é uma abreviatura que usarei durante as respostas, que é FUNPRESP, que é a Fundação de Previdência do Servidor Público. É uma entidade de caráter público e natureza privada que rege os benefícios da Previdência Complementar. Isso é feito da seguinte maneira: você, a partir do que recebe o servidor, além do teto do regime geral de previdência social, contribui com percentuais que variam, mas em média de 7,5% a 8,5%, na qualidade de participante, para esta Fundação de Previdência Complementar. E o seu empregador, que no caso é o ente federativo, e tomamos aqui como exemplo a União, contribui com o mesmo valor até o limite de 8,5% também para esta Fundação de Previdência Complementar. Há três FUNPRESP, que é a ESE, a LEG e a JUDE, respectivamente, para Executivo, Legislativo e Judiciário. E no momento em que o servidor se aposenta, o regime próprio, que é o regime de repartição simples, o regime onde você tem um benefício definido, ele pagará a sua aposentadoria somente até o teto do regime geral, em valores atualizados em 2019, de aproximadamente R$ 5.839,45. Acima disso, quem deverá pagar esse benefício é a Previdência Complementar. Mas isso se dá, e aí vem a importância da pergunta, isso se dá apenas se o servidor optar pelo regime de previdência complementar. Ele tem que fazer expressa opção, não é obrigatória a filiação ao regime. No entanto, aqui uma observação. Para aquele que está
nos assistindo, inclusive deve ter se deparado, se acompanhou essa matéria, com alguma alteração de comportamento legislativo. Até 2015, a filiação era feita por ato, por uma opção do servidor que preenchia um formulário de filiação à Previdência Complementar, mesmo que ele já estivesse limitado até o teto de regime geral. Ou então ele era um servidor que entrou antes, não estava limitado ao teto, mas por opção aderiu à Previdência Complementar e passou a destinar parte da sua contribuição previdenciária para a Previdência Complementar. No entanto, desde 2015, a filiação é automática, não porque seja obrigatória, mas porque durante os primeiros anos da Previdência Complementar, muitos servidores não optavam por desconhecer os procedimentos. Então, a lei inverteu, a Lei 12.618, o procedimento. Hoje, a opção é automática, ela ocorre no momento que o servidor ingressa no serviço e ele tem 90 dias para dizer se mantém a Previdência Complementar ou se não a quer. Então, se ele recusa a Previdência Complementar, ele tem até 90 dias para fazer isso, interpretando-se o silêncio como adesão. E agora vamos à próxima pergunta de um estudante da internet. Olá, sou o Paulo Patrick, estudante de Direito na Universidade Católica de Brasília, segundo semestre. E professor, eu tenho uma pergunta. Qual a diferença entre regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social? Ótima pergunta, porque são parâmetros completamente diferentes, em especial quando agregamos isso à Previdência Complementar. Assim se foi desde a Constituição de 88, se tornou menos radical esta diferença a partir da Emenda 20 de 98. Mas aqui vamos responder especificamente essas diferenças. O regime geral de previdência social é dirigido ao trabalhador que contribui para o INSS, em termos comuns, seja como empregado, seja como autônomo, e essas contribuições são vertidas para esse regime geral, que é o do trabalhador, que comumente se denomina da iniciativa privada ou regido pela consolidação das leis do trabalho, ou como empresário que recebe prolabore e que contribui para uma aposentadoria futura dentro do regime geral, que é o regime administrado pelo INSS. Já o regime próprio de previdência social, ele é dirigido apenas ao servidor estatutário, aquele que é regido por lei própria, por um regime jurídico único, na forma da Constituição de 88, e que tem sua estrutura delineada no artigo 40 da Constituição. Portanto, é o regime dos servidores estatutários, não dos empregados públicos, que são seletistas, nem dos empregados particulares da iniciativa privada, que também são seletistas. Então, é necessário que o regime base, de onde sairá a contribuição, seja um regime estatutário e, portanto, o regime próprio se define para esses servidores, e este foi o objeto das aulas que ministramos até aqui. Vamos para a próxima pergunta. Cléia Araújo. Então, qual a principal alteração trazida pela eminente reforma da Previdência no regime próprio de Previdência Social? Sim, essa é uma questão polêmica, Cléia. Nós temos várias alterações na proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 e talvez a que mais impacte seja, entre outras igualmente importantes, a que altera a idade mínima de aposentadoria no serviço público para 62 anos de idade no caso da mulher e 65 anos de idade no caso do homem. Isso é significante ou significativo porque a Previdência do servidor público passou por várias fases. E na sua fase inicial, em 88 e até 98, a idade mínima era um requisito opcional, desde que não precisava ser preenchido se você atendesse antes o tempo de contribuição ou o tempo de serviço. Depois da emenda 20, passou a ser 60 anos para homem e 55 para a mulher. E em relação à proposta de emenda constitucional, se aprovada, nós teremos uma alteração significativa de idade para 65 anos de idade, 60 para homem, 62 para a mulher, e um tempo de contribuição que, para se atingir a média remuneratória de 100%, pode levar em torno de 40 anos de contribuição. Vamos à próxima pergunta. Daniel Gonçalves. Professor, ao longo da vigência da Constituição de 1988, nós tivemos algumas emendas constitucionais que influenciaram e modificaram, consequentemente, o regime de previdência dos servidores.
Ao longo, então, dessas duas reformas que ocorreram em 98 e em 2003, e essa iminente reforma, algum benefício previdenciário dos servidores ou dos seus dependentes foi extinto? Ou será extinto? Sim, é uma observação bem interessante. Para aqueles que estão nos assistindo, a pergunta do Daniel tem relação com vários benefícios que existiam e deixaram de existir através das reformas. Dois deles são muito importantes. Um é o proporcional ao tempo de contribuição, um benefício típico criado a partir da Constituição de 88, e outro mais recente, caso aprovada a proposta de emenda constitucional 6 de 2019, seria a extinção da aposentadoria por idade, aquela que pode ser requerida pelo servidor a partir dos 60 anos mulher e 65 homem, apenas com o preenchimento de todos os requisitos de idade, tempo de contribuição e carências no serviço público e no cargo, é que então esse servidor poderia fazer o pedido. Então, basicamente, a aposentadoria por idade foi extinta, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição será extinta, a aposentadoria por idade, a partir da PEC 6, se aprovada, e anteriormente foi extinto o benefício proporcional ao tempo de contribuição que existia na forma original na Constituição de 88. E agora vamos a mais uma pergunta de um estudante da internet. Meu nome é Paulo Oliveira, estou no 5º ano de Direito no CIESA, em Manaus, Amazonas. Professor, eu tenho uma pergunta. Havia regra de transição para os servidores ativos na Emenda Constitucional número 20 de 98? Sim, Paula, essa regra foi instituída e hoje praticamente está em desuso, porque uma parte dela foi extinta já na Emenda 41, mas na Emenda 20 foi instituída uma regra de transição, e vou falar aqui da transição geral, basicamente preenchendo o pedágio de 20% ou 40%. Esse pedágio era você considerar o tempo que faltava para 35 anos de contribuição no caso do servidor homem e a este período agregar 20% e atingir pelo menos a idade de 53 anos. No caso da mulher, o pedágio se contava em relação para a aposentadoria integral ao tempo de 30 anos, acrescido de 20% e a idade mínima de 48. Note que esta transição é apenas para os servidores, foi instituída na Emenda 20, apenas para os servidores que entraram até um dia antes da publicação da Emenda 20, ou seja, até o dia 15 de dezembro de 98. Então, esses servidores que entraram antes tinham uma possibilidade de transição para não chegarem até a idade de 60 anos homem e 55 mulher, que era preenchida por um pedágio de 20% para a aposentadoria integral ou na mesma sistemática para proporcionar o tempo de contribuição, por um acréscimo de tempo de trabalho de 40%. Então, naquele exemplo que dei, o homem que faltasse um número X de anos para chegar a 35, tinha que trabalhar esse número mais 40% deste valor que faltava. E a mulher, para 30 anos, tomando sempre como referência 35 para homem e 30 para mulher, o que faltasse para chegar a 30 anos, ela deveria trabalhar mais 40% e, novamente, pelo menos ter a idade mínima, a mulher, no caso, 48, e o homem, 53 anos de idade. E agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Aí estamos de volta com o programa Saber Direito Responde e de imediato passamos à próxima pergunta da estudante de jornalismo, Cléia Araújo, que está aqui conosco. Então, professor, com o regime de previdência complementar, o servidor que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional 41 de 2003, poderá se aposentar com o valor integral? Ótima pergunta. A pergunta da Cléia tem relação com um referencial completamente alterado a partir da instituição da Previdência Complementar, e diz respeito à limitação ao teto de benefício do regime geral de previdência social que se aplica ao regime próprio. Durante a história das reformas previdenciárias, regime geral e regime próprio foram se encontrando e hoje o máximo que se paga no INSS é o máximo que se pode pagar no serviço público para um servidor estatutário no momento da aposentadoria. Então, a partir da instituição da Previdência Complementar, e no caso do exemplo da União, que foi o primeiro, isso ocorreu em 2013, os servidores que ingressam a partir de então têm como perspectiva de proventos de aposentadoria o mesmo teto do regime geral de previdência social, que hoje, em valores de 2019, seria de R$
8.539 reais aproximadamente. Então, esse é o teto, mais que isso, o servidor deve aderir à Previdência Complementar e encaminhar as contribuições entre 7,5% a 8,5% para essa Previdência Complementar, que no futuro dependerá do comportamento dos investimentos para afirmar de fato qual será o retorno ao servidor público. Após essa pergunta, passamos à próxima. Daniel Gonçalves, fique à vontade. A reforma da Previdência em curso, ela vai atingir servidores ou seus dependentes que já estejam em gozo de algum benefício previdenciário? Em relação a esse ponto, a reforma previdenciária seria movida pela proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019. Essa proposta, eu reforço aqueles que estão nos assistindo, ela está sendo interpretada aqui na sua redação em 20 de setembro ou até 20 de setembro de 2019, portanto, eventuais alterações não estão incorporadas a este comentário. Mas até 20 de setembro de 2019, aqueles benefícios em curso, eles não serão ordinariamente alterados. No entanto, indiretamente podem ser, como? Através da emenda, de um dos artigos da proposta de emenda constitucional número 6, ou seja, a reforma da Previdência, é possível que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas no serviço público, que contribuem desde a emenda 41 de 2003, seja aumentada do ponto de vista da base de cálculo e também da alíquota. Então, a alíquota na nova reforma ela varia, uma alíquota média de 14%, mas que pode variar para quem recebe menos de um salário mínimo de 7,5%, até para quem recebe mais de um determinado valor, até 22% ao mês de contribuição previdenciária. Então, isso vai afetar certamente aqueles em gozo de benefício, porque esses percentuais se aplicam aos aposentados e pensionistas também, além dos que estão em atividade. E, além disso, hoje a base de cálculo para aposentadorias por invalidez, ela inicia o cálculo da contribuição para o dobro do valor do teto do regime geral. Com a reforma, não há mais essa ressalva. Incide contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, normalmente a partir do teto do regime geral. E este teto pode ser reduzido até um salário mínimo. Então, no futuro, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, se aprovada a proposta de emenda constitucional 6 de 2019, a reforma em vigor, em discussão no Congresso atualmente, especificamente no Senado, essa reforma permitirá que a contribuição incida a partir de um salário mínimo nas aposentadorias e pensões. E que o abono de permanência, outro ponto, também seja reduzido ou extinto, a depender de como a legislação, a lei específica futura for tratar dessa matéria, já que ela não se torna mais matéria constitucional. Vamos à próxima pergunta de um estudante da internet. Os servidores seletistas estão vinculados ao regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social? Paulo Patrick pergunta qual é o regime previdenciário de filiação dos servidores estatutários. Aqui eu faço apenas uma pequena distinção que desde 88 nós temos a expressão servidor público apenas para servidores estatutários, aqueles regidos por lei própria. E empregados públicos, aqueles que trabalham para o serviço público regidos pela CLT, caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, por exemplo. Já os entes federativos, estados, suas autarquias, fundações públicas, municípios, estados, União, Distrito Federal, estes trabalham regidos por um regime próprio. Este regime próprio que é vinculado ao regime próprio de previdência social, portanto, aos servidores estatutários. Vamos à próxima pergunta, Cléia. Professor, após a reforma da Previdência, o regime próprio de previdência social continuará mais atrativo do que o regime geral de previdência social? O regime próprio de previdência social, ele, desde a emenda 41 de 2003, ele gradativamente se aproximou em relação à forma de pagamento de benefício, máximo de benefício do regime geral de previdência social. Então, notem que o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social estão cada vez mais próximos. O teto no regime geral de previdência social já é o aplicado hoje para o regime próprio de previdência social para todos os entes federativos que aderiram à previdência complementar. No caso da União, a todos os servidores da União que ingressaram a partir de 2013. E no caso dos estados, do DF e dos municípios,
Há muitos municípios que aplicam regime único seletista, então não estão afetados, incluídos nessa situação, porque já contribui para o regime geral. E estados, há uma variação entre estados do Nordeste, que aderiram a um pool da Prev Nordeste, e outros que já implementaram a Previdência Complementar. Outros ainda não implementaram, tanto que a reforma dá um prazo de 2 anos para que isso ocorra. Mas, em relação ao regime geral de Previdência Social, aquilo que ainda faltava para parametrizar plenamente o regime próprio de Previdência Social e o regime geral se torna identidade absoluta. Então, não há mais diferença entre, do ponto de vista da perspectiva e do atendimento dos requisitos, regime próprio de Previdência e regime geral após a aprovação da reforma previdenciária que está em discussão no Senado. Vamos à próxima pergunta. Daniel Gonçalves. Professor, o texto atual da PEC 6 inclui servidores estaduais e municipais filiados a algum regime próprio de previdência? Ótima pergunta, porque esta questão trouxe uma polêmica enorme na votação e na redação da PEC 6 de 2019, especificamente agora na tramitação entre Câmara e Senado, já que no projeto original, na redação que saiu da Câmara, a PEC 6 de 2019, quando eu falo PEC, é uma abreviatura de Proposta de Emenda à Constituição, que é a reforma de Previdência hoje em curso. Ela afirma que estados, municípios e DF, para implementarem as regras da alteração da futura reforma, devem alterar suas constituições estaduais, leis orgânicas e acolher esta possibilidade de alteração futura por lei ordinária através de lei complementar. Durante a tramitação no Senado, esta PEC 6 de 2019 teve, já na relatoria da Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC paralela aprovada, que é a PEC 133. Nesta, pretende-se permitir que estados, municípios e DF acolham toda a alteração por lei ordinária de acolhimento geral. Mas, por enquanto, o que se tem na PEC 6 de 2019 é a necessidade de que estados, municípios e DF alterem suas leis orgânicas ou constituições estaduais para que incorporem definitivamente a PEC 6 ou a reforma e as suas alterações. Vamos à próxima pergunta de um estudante da internet. Os servidores estaduais e municipais que estavam vinculados a algum regime próprio da Previdência Social foram alcançados pela Emenda Constitucional número 20 de 98? Tivemos na Emenda 20 de 98 todos os servidores que ingressaram e ainda não tinham preenchido os requisitos para aposentadoria até 16 de dezembro de 98, foram atingidos pelas mudanças da Emenda Constitucional 20 de 98, especialmente a exigência de idade mínima, que a partir de 98 no serviço público passa a ser de 60 anos para homem e 55 anos para mulher, com exceção daquele grupo que preenchesse o pedágio e atingisse na transição os requisitos de pedágio a partir dos 53 anos homem e 48 mulher. Todos os demais, mesmo que tenham ingressado antes, deveriam atingir os 60 anos de idade e 55 anos de contribuição. Sempre lembrando, como disse nas aulas, que os requisitos têm que ser sempre conjugados desde 98 entre 3 itens: idade mínima, tempo de contribuição e permanência no serviço público, na carreira e no cargo. Esses 3 elementos têm que ser conjugados, sendo que os 60 e os 55 de idade, respectivamente para homem e mulher, convivem com 35 anos de tempo de contribuição para homem, 30 para mulher e pelo menos 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Vamos então à próxima pergunta de um estudante da internet. Professor, após a reforma da Previdência, o regime próprio de Previdência Social será extinto? Não, Paulo, o regime próprio de Previdência Social não é extinto, embora a proposta de emenda e a reforma transpareçam uma tendência à migração. Houve momentos de discussão de migração absoluta do regime próprio para o regime de capitalização, que é o regime de previdência complementar, onde você investe o valor em um fundo de previdência privado, ainda que de entidade fechada ou de entidade aberta, que atua com investimento no mercado financeiro e uma série de princípios diferentes. Mas ainda existe o regime próprio e o regime geral de previdência social. E no regime próprio a diferença é que o pagamento de benefício passa a ser, em qualquer hipótese, no máximo igual ao teto do regime geral de previdência social.
Obrigado, Cleia, Daniel, estudantes que aqui participaram conosco, Paola, Paulo, que participaram através da internet, trouxeram suas perguntas. Encerramos aqui o programa Saber Direito Responde. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.